Hoje foi dia de discurso do nosso presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU. É importante, toda vez que a gente vai fazer a análise de um discurso, a gente lembrar que as coisas se dão por comparação, né? Então, fulano de tal é alto, mas ele é mais alto ou ele é mais baixo do que fulano, do que Beltrano. Então, o abacaxi é uma fruta azeda, ácida, né? A laranja é ácida, o limão é ácido, o morango é ácido, a uva é ácida, mas qual tem maior acidez? Tem que comparar. Então, qual é a melhor forma da gente comparar, para a gente analisar o discurso do presidente Jair Bolsonaro 2020? É comparar com o discurso que o presidente Jair Bolsonaro fez em 2019. Qual era a pegada dele no seu primeiro pronunciamento e qual é a pegada neste segundo pronunciamento? Porque os temas são os mesmos. Ele fala de socialismo, ele fala de Amazônia, ele fala de povos indígenas, ele fala de Venezuela, ele fala da Covid-19, agora não dava para ter falado ano passado, ele fala sobre progresso, liberdade, desenvolvimento, fala de tudo, né? Agora, o tom é que é importante, porque o que vale é o tom, né? Cantar, todo mundo canta, mas aí tem o cantor que canta barítono, outro que é tenor, outro que é baixo, muda o tom, né? E conforme o tom, muda o papel na ópera. O tom do presidente é completamente diferente do tom do ano passado. Ele no ano passado, por exemplo, ele não foi para o confronto, ele falava no ano passado em espírito colonialista que definia a maneira de se posicionar em relação à Amazônia. Não falou disso, não falou em espírito colonialista. Por que ele não falou em espírito colonialista? Por que ele não foi para o confronto? Foi uma decisão. Não tem confronto, né? Ele não falou em soberania, não usou essa palavra. No ano passado ele falou em soberania. Ele falou no ano passado que o G7 adotou sanções sem ouvir o Brasil. Esse ano ele não entrou nessa história. No ano passado ele falou que não ia aumentar o número de demarcações na Amazônia. Esse ano ele não falou. No ano passado ele falou que Raoni não representa todas as tribos indígenas, porque nós temos 225 povos indígenas. Esse ano ele não abriu a boca para falar disso. No ano passado ele falou que os índios não querem ser latifundiários pobres sobre terra rica. Esse ano ele não falou, né? Então ele não fala em soberania, não fala em espírito colonialista, não falou que é uma falácia. No ano passado ele disse, é uma falácia dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, não tocou nesse assunto. Então, ele não fala em exploração da Amazônia, coisa que ele falou no ano passado. Então, o tom do presidente deste ano, se a gente pegar as palavras dele e colocar no papel, como é razoável que a gente faça, a gente vai enxergar ali, sim, uma orquestração, uma onda de desinformação em torno das queimadas. Perfeito, interesses escusos, como ele citou. Mas no ano passado, ele foi muito mais duro, muito mais duro. Ele falou em corrupção, falou em recessão, falou em criminalidade, falou muito de Cuba, médico cubano, Venezuela. Esse ano, ele falou da Venezuela uma única vez. Quando ele cita o óleo venezuelano nas praias brasileiras, sem dizer que o óleo foi derrubado pelo Maduro. Ele não falou isso. Então, ele é um presidente. O tom geral do discurso dele não é que é um tom de pacificação, mas já não é o tom do confronto da outra vez. Tem uma coisa curiosa que eu queria observar, antes de fazer uma avaliação um pouco mais geral, é que a área de preservação da Amazônia do presidente Bolsonaro desse ano aumentou em relação à área, aliás, do Brasil. Ele fala que no ano passado ele falou que 61% do território brasileiro estão preservados. Esse ano subiu para 66%. Mudou a fonte, eu acho. No ano passado ele disse que a gente usava 8% do nosso território para produção de alimentos. Agora ele fala em 23% do território para produção de alimentos e agropecuária. Ou seja, ele não usou no ano passado o dado da agropecuária. Esse ano fez uma correção que é importante, até porque a pecuária ocupa uma área que não é desprezível. Mas acho importante a gente ver o seguinte, o presidente Bolsonaro não é
um grande orador, vamos combinar, né? Ele lendo, deixa claro que está lendo. Você não precisa olhar para ele para saber que ele está lendo, porque ele fala de soquinho. Ele sempre fala de soquinho. Então, ele não cria uma relação com quem assiste, uma relação de envolvimento, né? Fica claro ali na construção que ele não tem, aquele texto não lhe pertence. É um texto que ele está pegando emprestado da assessoria, como todos os presidentes fazem, mas no caso dele fica descarado, né? Segundo ponto, o responsável pela construção desse texto não é das pessoas mais cuidadosas com uma distribuição harmoniosa dos assuntos. Vê-se que tinha ali uma lista, ó, temos que falar isso, e de repente tem umas coisas que ganham uma linha e meia. Falamos, faltou falar que a nossa floresta é úmida. Tá úmida. Aí coloca lá pelas tantas. Mas basicamente, a exemplo do que ele fez no ano passado, ele dedica um pedaço importante para falar de meio ambiente e, diferente do ano passado, ele fala da Covid-19, que é muito importante. Obviamente, tem no caso da Covid-19 uma visão muito mais generosa ligada à saúde e justa na parte econômica. A visão generosa ligada à saúde, ele começa já... primeiramente, gostaria de lamentar as mortes, que é um daqueles itens. Precisa lamentar as mortes, porque até agora não ficou claro que a sua posição é de lamento. Então vamos lamentar as mortes. Aí ele lamenta as mortes. Aí ele diz, desde o começo quis que a gente atacasse o vírus e o desemprego, mas por decisão judicial... coube aos governadores esse trabalho e tal, ou tentando se eximir de uma tarefa de coordenação que o Ministério da Saúde podia ter do mesmo jeito, mesmo sem ter a caneta da instrução, poderia fazer um papel de coordenação que o governo dele se recusou a fazer, né? Fala de passagem da cloroquina, ainda bem. Fala umas coisas de nanotecnologia, sugerindo que o Brasil é quase que um centro de excelência de pesquisa, coisa que infelizmente não é, e fala de forma justa, do papel importante que teve o auxílio emergencial, que, diga-se de passagem, o governo agiu e agiu rápido. Por mais que tenha tido problema, por mais que tenha tido fraude, não dá para dizer que o governo poderia montar um sistema para distribuir dinheiro para 65 milhões de pessoas, um sistema perfeito, antifraude e rápido. Não dá. Ou é antifraude ou é rápido. A gente tem sistemas que demoraram para ser desenvolvidos e que tem fraude. Então imagina um sistema feito às pressas. Tem fraude, tem muita fraude, mas é de boa fé que ele foi feito e parte do princípio que é melhor ter uma pessoa que não deveria receber recebendo do que alguém que deveria receber não recebendo por causa das fraudes. Coisa que, por exemplo, o governo não consegue resolver no caso da perícia do INSS. Pessoas que precisam da perícia não estão conseguindo por incompetência do governo, por incompetência do Ministério do Paulo Guedes, que é o responsável pela Previdência. Fica falando em futuro, falando no amanhã, falando em modernidade e não consegue tirar esse pedaço do Brasil do atraso. É um desastre o trabalho que está sendo feito no campo da perícia, culpa e responsabilidade do Paulo Guedes, que deveria agir porque a Previdência está debaixo da guarda dele. Mas voltando ao discurso do presidente da República, ele fala dessa onda de desinformação na Amazônia. Tem uma desinformação sobre a Amazônia? É evidente que tem uma desinformação sobre a Amazônia. Tem interesses que ele chamou de interesses escusos? Claro, sempre teve e sempre terá interesses em cima da Amazônia. Mas boa parte da responsabilidade, da interpretação do que está acontecendo na Amazônia é do governo. O governo, não é o governo Bolsonaro em particular, mas o governo é o responsável pela difusão das informações. Por que o governo não dá a difusão das informações a mesma atenção que dá a difusão de desinformações, como, por exemplo,
a hidroxicloroquina, que o presidente fez campanha pela hidroxicloroquina. Por que ele não fez campanha pela Amazônia? Saindo por aí, entrando em programas internacionais e lives e falando, virando um grande porta-voz da preservação que ele diz que fez, né? Por que eu digo que ele diz que fez? Porque ele não consegue convencer ninguém de que o Brasil não tem um problema tanto na Amazônia quanto no Pantanal. O Brasil tem um problema de fiscalização, o Brasil tem um problema grave nessa área e é uma área do governo fraca, bem fraca. Não é uma área de fortaleza, porque se fosse uma área forte do governo, o quadro não seria o quadro que é. Claro que o produtor rural que exporta não é responsável pela devastação da Amazônia, não é maluco, não tem exportação de grãos ou de carne em área de devastação, mas tem muita devastação nas áreas em consumo interno e tem muita devastação, a maior parte irregular. Não adianta dizer que só queima aquilo que já foi queimado. Boa parte do que queima já foi queimado em anos anteriores, mas o governo precisa saber explicar e o governo não perde muito tempo com isso. Por último, é importante deixar claro que a visão que o mundo tem de um país não se dá por discursos presidenciais, porque não vai ter presidente fazendo meia-culpa, como também a gente não tem quando pegam alguém num ato de corrupção, admitindo a corrupção, sempre nega veementemente. Governantes negam veementemente as denúncias, não só de corrupção, como as denúncias de mau governo, sabe? É ruim na área ambiental, o presidente não vai dizer, olha, realmente a gente errou demais, foi um desastre. Não, vai bater a mão no peito e dizer que o governo é extraordinário. Então ninguém faz uma medição de qualidade de governo com base nos discursos oficiais, ainda mais presidenciais, ainda mais num evento como esse. Em geral, essas construções se dão pelos contatos constantes, por fazer esse papel de caixeiro viajante, de sair vendendo o Brasil, de ir de porta em porta e bater e dar entrevista e falar, coisa que não é a especialidade desse governo. Falar com a sociedade, falar com as sociedades, esquecendo que existem os interesses, não é a especialidade desse governo. Foi um discurso mais ameno do que o do ano passado. O ano passado era um discurso irado e confrontacional. Esse não foi, mas continua a ser aquele presidente que não quer ser um presidente simpático. Ele não quer ser um presidente simpático, não é o desejo dele, não é o perfil dele, mas não é um discurso que piorou a imagem do Brasil. Nem melhorou, nem piorou. É um discurso absolutamente neutro na comparação com o ano anterior. Volto a dizer que é fundamental que a gente compare o Bolsonaro com aquilo que o Bolsonaro já foi, já fez, já falou, porque não dá para comparar o Bolsonaro com o que a gente gostaria que ele fosse, sabe? Ah, não, ele vai ser um grande orador, ele é o Churchill, ele é o... Não é. A Thatcher, não é, nunca vai ser. Ele tem outros interesses, não tem interesse em investir nisso, não trabalha nesse campo, não deve gastar 10 minutos lendo uma coisa dessa, preparando e ensaiando, como talvez fosse recomendável em função do desempenho dele, que é sofrível falando desse jeito. Não atrapalhou a imagem do Brasil, não ajudou a imagem do Brasil, ficou tudo do mesmo jeito. Quem achava que o Brasil estava fazendo um trabalho ruim nessa área vai continuar achando. O Bolsonaro não deu um motivo para que as pessoas parassem e substituíssem uma exclamação por uma dúvida.